Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que Jesus, que é o sol da justiça, nesses momentos difíceis em que encontram o mundo, esse grande conflito, vocês possam ter equilíbrio e entendimento para levarem as suas vidas. Vamos estudar a lição. E hoje, quinta-feira, 14 de dezembro, a lição 11, ela tem como título uma pergunta. Fé na Terra? A lição de hoje está baseada no livro de Lucas, capítulo 18, onde Jesus faz uma pergunta no fim de uma parábola, onde uma mulher viúva ela cobrava um determinado juiz iníquo porque que ele não julgava a sua causa. E ela vinha assim constantemente cobrando esse juiz para que ele colocasse em pauta realmente a sua causa. E no final o juiz acabou fazendo pela persistência e a insistência dessa mulher viúva. E Jesus no final ele diz, que está lá em Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Nessa história, o que nós vemos é que Jesus está à procura de uma fé que realmente possa resplandecer a verdade, que mesmo em meio às trevas que as pessoas se encontram. E o que nós vemos aqui na lição de hoje, que também se baseia em livro de Mateus capítulo 8, versículos 10 e 13, em Marcos capítulo 2, versículo 5, em Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43, é que, justamente Jesus, ele descreve como ele ter encontrado fé em regiões realmente de pagãos, né? Não é estranho para você? Pois é, em regiões que jamais nós poderíamos encontrar, foi justamente em pagãos que ele encontrou a fé. E uma delas foi ali na cidade de Cafarnaum, onde Jesus encontra-se com um centurião, que era um pagão, que ele vem ao encontro do mestre pedindo a cura de um dos seus servos, né? Surpreendentemente, né? Ele dizendo que se Jesus dissesse uma palavra, seu servo seria curado. E que acabou acontecendo, né? Está lá em Mateus capítulo 8. E que também, durante essa lição, nós observamos a grandiosa fé daqueles 4 amigos, né? Que eles levaram um outro amigo que era paralítico em uma maca, que eles levaram até Jesus, onde eles abriram no telhado, fizeram um buraco, né? Isso em uma casa, e eles desceram até os pés de Jesus, esse paralítico, que está lá em Mateus capítulo 9, versículo 2. E que também nós vemos um outro exemplo de um pagão, está no livro de Marcos capítulo 10, que era o cego Bartimeu, que através da sua atitude, né, ele crendo realmente no Mestre Jesus, que ele abalou Jericó. Por ele ser realmente um pagão, acreditando na sua cura realmente no grande Mestre Jesus, o Salvador. O que nós tiramos da lição de hoje, que tá aqui em Lucas 18:8, para ser assim mais completo, né, a história dessa mulher, onde ali Jesus conta uma parábola de uma mulher viúva, que ela tinha uma causa sendo ser julgada, e frequentemente ela se dirigia a um juiz iníquo que não temia Deus, né? E muito menos ele tinha sensibilidade para com as pessoas necessitadas, né, os mais pobres.
E ele fazia questão de não julgar esses casos, né? Principalmente dessa viúva que precisava em muito dessa causa. E ele negava sempre. Mas atendeu essa mulher, essa viúva, porque ela rogava cada vez mais a ele. E de tanto ele ser cobrado por essa viúva persistente na fé, que acreditava que ela ia ter ganho a causa, resolveu levar adiante, né, o caso dela, para que essa mulher não a aborrecesse mais. E Jesus, ao ver a fé desta mulher viúva, por ela ser assim persistente, né? No final ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que está lá em Lucas 18:8. Jesus aqui faz uma pergunta após contar essa parábola sobre se haveria pessoas persistentes na fé desta forma até o fim, principalmente nos momentos que antecederão a segunda vinda de Jesus, porque serão momentos difíceis de provações que exigirá de todos nós bastante fé. E ele faz isso com o objetivo de advertir a todos os cristãos quanto ao dever de se manterem firmes em comunhão, em oração e consagração a Deus, e jamais se desanimar para que possam ser salvos. E o escritor Lucas 18 mostra a fé verdadeira e aonde nós podemos encontrar, mostrando uma preocupação de Jesus, né, com tudo que é de vir, a importância de nós darmos continuidade, né, nos nossos compromissos com Cristo, obedecendo estatutos e mandamentos, mantendo a fé, acreditar no Salvador, principalmente nesses momentos de aflições que nós passaremos e que o mundo oferece a todo cristão também. E esse é um grande desafio para todos nós. Em Mateus 8, quando Jesus estava ali em Cafarnaum, um centurião romano, um homem responsável por 100 soldados, romano, e ele era pagão, ele se apresenta para Jesus implorando pela cura de seu servo, que era um criado dele, né? E ele disse para o mestre que ele não era digno de que ele entrasse em sua casa, e pede ajuda a Jesus, e ainda menciona que se Jesus falasse somente uma palavra, o seu servo seria curado, e como de fato ocorreu. Quando isto aconteceu, Jesus nos diz, a Sagrada Escritura nos diz: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 10. E já no verso 11, Jesus continua: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, que está lá em Lucas 8,14. Observe, né, no caso da viúva, que o juiz iníquo, ele não julgava, né, por ser um pagão, um homem duro, né? E aqui um centurião romano era pagão. E isso deixa bem claro para todos nós que muitos pagãos poderão se converter, aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e estarão no reino dos céus na grande volta de Jesus, e lá no céu se sentarão ao lado de Isaque e de Jacó,
enquanto que pessoas que conheciam a verdade desde berço e depois enfraqueceram na fé, ficarão de fora do reino dos céus. Uma advertência, um alerta para todos nós. Por isso que Jesus nos adverte sobre a fé, onde nós devemos ser perseverantes, uma fé que resista, né? Mesmo às pressões da sociedade, às vezes as tentações, as facilidades que o mundo oferece, onde devemos ser luz em meio às trevas. Onde alguns, mesmo tendo assim um conhecimento limitado, como fala aqui nessa passagem, às vezes têm pouco conhecimento sobre a verdade, mas eles exercem a fé com perseverança, somente aceitando a Jesus como Salvador, e na segunda vinda, Jesus os levará para o céu. Enquanto muitos que conhecem totalmente a verdade, os estatutos e mandamentos de Deus, porém no final, ao falharem, ficarão de fora do reino de Deus. Não estarão nos céus na grande volta de Jesus. E na Bíblia, em Lucas 18, Mateus 8 e Marcos 2, nós vemos casos como, muito importante da autenticidade da fé de pagãos, né? E a continuidade da fé deles diante de cada obstáculo, né? Em lugares assim diferentes, né? E nós vemos assim uma fé que resplandece, né, diante do inimigo. E Jesus cita alguns exemplos de fé, como em Cafarnaum, né, que eu mesmo mencionei, em Jericó, em Nazaré, nos mostrando que a fé ela pode variar de lugar para lugar, né, de nação para nação, de país para país, em lugares diferentes e costumes diferentes. O problema é que alguns têm fé, às vezes por tradição, né? Porque nasceu em um lar cristão, num berço que prega a verdade, porque os pais o ensinaram assim, porém às vezes não tem comprometimento com Cristo, né? Um amor verdadeiro, sincero e genuíno com Jesus. E às vezes por não experimentarem uma fé salvífica em Cristo. E também às vezes podem ter aceitado apenas uma parte da verdade, né, que está na Bíblia, né, um pouco conhecimento às vezes, para agradar a família, né? E na hora das provações, a sua fé é tão pequena que eles acabam abandonando a religião. E saem para o mundo aí, nas drogas, nas bebidas e se perdem. Olha, meus amigos, pelos ensinos, assim, pelo preparo que o povo israelita recebeu de Deus, era esperado que houvesse grande fé entre eles, né? Porém, na mesma cidade natal do Salvador Jesus, Salvador do mundo, Nazaré, lá se observava um fator limitante para o desenvolvimento do ministério de Jesus, né? Que foi muito pequena a fé das pessoas naquele lugar, ou até mesmo eles eram totalmente incrédulos, né? E ali é onde Jesus nasceu. E Jesus, ao ver a atuação de seus discípulos, ele mencionou, né, homens de pequena fé, que está lá em Mateus 6,30 e em Mateus 16,8. E já em Mateus capítulo 17, versículo 17, ele exclamou: ó geração incrédula e perversa. Que grave, né, meus amigos? Pois é, meus amigos, Jesus espera encontrar fé em nossos corações hoje, né?
que na sua segunda vinda ele deseja salvar a todos nós, que nós possamos estar com fé perseverante, genuína, pessoas comprometidas com ele, Jesus. E para isso devemos permanecer firmes, acreditar nas promessas que Jesus nos deixou para todos nós e tomarmos posse daquilo que já é nosso, né? Garantido, né? Que ele deu essa salvação para todos nós e quer que nós possamos manter isto, né? Obedecendo seus estatutos e mandamentos, orando e vigiando todos os dias, se consagrando todos os dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, né? O Espírito Santo começa a mostrar para você capítulo, versículo por versículos, né? Texto e contexto, e você vai tendo entendimento. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Você participará das bodas do Cordeiro. Você estará numa grande mesa ao lado de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.